Os meias, Gibson 7 e Zinho número 11. No ataque, Felipe 10 e Jean número 20. O time do técnico Ricardo Gomes. É a terceira partida seguida que o Ricardo repete o time do Flamengo. Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo escala o Santos com alguns desfalques. É titular do time. Número 15, Bóvio, é titular no meio, mas está improvisado na lateral. Aí André Luiz, número 18, Ávalos, número 6 e Léo, número 20. Meio de campo tem Fabinho, número 8, que é titular. Da Silva, número 5, que também é titular. Aí Marcinho, 17 e Preto Casagrande, número 10. No ataque, 23, Robinho, que é titular. E 7, Basílio, que é meio titular. Joga quase todas. Este é o time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Confirmando o trio de arbitragem para este jogo internacional da Copa Sul-Americana. Arbitragem da FIFA. Aí está Éber Roberto Lopes. Do lado direito, você viu o assistente 1, Jorge Paulo Gomes. Está ali da esquerda é o Tardelli, que é o quarto árbitro. E agora sim aparece ali o José Melônio. Autoriza Éber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. Começa pela Sul-Americana. Flamengo e Santos aqui em Volta Redonda. Primeiro jogo 0 a 0. Novo empate. A decisão da vaga será nos pênaltis. Aí o Preto Casagrande de longe a primeira tentativa com 15 segundos. E a defesa do Júlio César. Outro jogo desta noite. São Paulo e São Caetano jogando no estádio do Morumbi. Daí também empate, 1 a 1. O jogo não começou ainda no Morumbi. Daí saiu o adversário do vencedor desse confronto. A situação não é a mesma. Em caso de empate, decisão da vaga nos pênaltis. E o vencedor, claro, se classifica já para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aí o Fabinho, a recuperação do Flamengo com o Júlio Moraes. Está jogando com o da Silva. Passe errado, a bola vai ficando com o Léo. Aí se manda o lateral do Santos. Esse é o Bóvio, se apresentando pela direita, jogando improvisado ali na lateral direita. Bota mais à frente buscando o Preto Casagrande. Marcado em cima pelo André Bahia, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Flamengo. Nós temos hoje já 2 jogos pela Copa Sul-Americana e já temos a definição de um confronto. O Cruzeiro, num grande jogo hoje à tarde no Mineirão, e grande público, venceu o Goiás por 3 a 2, um gol no finzinho do Fred, que você vai ver daqui a pouco no show do intervalo. E no Grenal, em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2 a 1, mas no primeiro jogo o Internacional havia vencido por 2 a 0. E com isso, no segundo critério de desempate, que é o saldo de gols, o Internacional se classificou e vai enfrentar na próxima fase, portanto, o Cruzeiro. Cruzeiro Internacional, primeiro confronto definido da próxima fase para os brasileiros. Aí o Flamengo com o China. Se manda pela direita. Tentou o drible, ora volta para ele. De pé esquerdo fez o levantamento. Jean de cabeça jogou pela linha de fundo. São os primeiros movimentos. Arnaldo César Coelho, jogo que vale vaga, clássico na Sul-Americana. Arbitragem de Éber Roberto Lopes. Arnaldo. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite, amigos da Globo. Um jogo difícil, um jogo de muita responsabilidade. O Éber Roberto Lopes, o árbitro da FIFA, com alguma experiência já em jogos de tal importância. Mas o jogo é bom, um jogo difícil. Apesar do gramado estar excelente, vai ser um jogo muito com bola dividida, bola disputada, muita briga. Mas a gente espera que o Éber Roberto Lopes tenha personalidade para conduzir o jogo até o final, sem nenhum problema, pelo menos no aspecto disciplinar. Aí o Zinho tocando de cabeça para o Jean. Ávalos ali acompanha. Sobra fica com o Léo. Trabalha com o Robinho. Aí vem o Robinho, vivendo a expectativa de estar na convocação que o Carlos Alberto Parreira fará amanhã para os 2 próximos jogos das eliminatórias contra Venezuela fora e Colômbia em Maceió. Tá jogando o Flamengo com o Zinho. Do lado do Flamengo é o Júlio César que vive essa expectativa. Aí Júlio Moraes. Jean se manda, vai lá pelo comando. Ávalos acompanha, o Júlio vai à linha de fundo. Aí o cruzamento não foi legal, não. Agora vai saindo lá, do outro lado fez a curva por fora, portanto, é apenas tiro de meta, favorecendo o time do Santos. A torcida comparece em bom número hoje em Volta Redonda. Uma noite muito agradável, depois de um dia muito quente no estado do Rio. Tanto no Rio de Janeiro, temperatura passando fácil dos 32, 33 graus. E a noite muito quente, muito agradável em Volta Redonda. Aí o trabalho do Bóvio com o Basílio. Marcinho. Se manda o Léo lá pela ponta esquerda. Ele joga mais atrás com o Fabinho. Aí o André Luiz.
Esse é o Léo. Zé Elias se aproxima. Tentou botar no comando para o Marcinho. Saiu mais lá pela ponta esquerda, faz o recuo para o Léo. Ficou marcado pelo Ibson. Trabalha bem o passe curto, recebe o Zé Elias. De pé esquerdo faz o levantamento para o Robinho. André Bahia. Jogou tocando de cabeça. O Léo faz a proteção. E assim a bola sai em lateral, favorecendo o Santos lá pela ponta esquerda. Veja como o Léo, capitão do Santos hoje, conseguiu com o corpo proteger bem e deixar a bola sair. Aí o André Luiz. Santos, que lidera o Campeonato Brasileiro, faz uma campanha espetacular com 58 pontos. Divide o número de pontos com o Atlético Paranaense. Levantamento para o Basílio. Júlio César foi bem para fazer a defesa. Em compensação, o Flamengo é 18º no Brasileiro com 36 pontos. O Santos tem 18 vitórias, o dobro em relação ao Flamengo, que venceu 9 vezes. E curiosamente, o Flamengo ia usar essa semana para testar a sua força, se sob o comando do Ricardo Gomes o time realmente melhorou. No domingo enfrentou o Goiás, que então era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje pega o Santos, que é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. E no domingo o Atlético Paranaense, que é o outro líder. O Ricardo Gomes ia usar essa semana para ver se o time realmente evoluiu. Pois é, e o Santos, assim que o jogo acabar aqui, passa a torcer violentamente pelo Flamengo, né? Porque como o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, que disputa com o Santos a liderança do Campeonato Brasileiro, todos os santistas serão um pouco rubro-negros também no fim de semana. Domingo lá na Arena da Baixada, esse jogo, um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. E o Santos enfrentará o Vitória na Vila Belmiro no fim de semana. Aí o Júnior Baiano. Júnior dá um passe ali na frente da defesa que deixa todo mundo arrepiado. Mas a bola chegou ao China. O coração do Ricardo Gomes deve ter batido aceleradíssimo. Cruzar a bola diante da própria área, tá louco. É lição número 1 que o Ricardo deve ter já dito e vai repetir provavelmente. Júnior Baiano. Deve ter ouvido isso quando era garoto, começando nos infantis. Aí o Ibson no comando para o Felipe. Felipe que não jogará domingo contra o Atlético, que está suspenso. Recuperação do Santos. Robinho jogando com o Preto Casagrande. Passa o Basílio, o Robinho pelo comando, o Marcinho também, Júnior Baiano para fazer o corte. Aí o André Bahia buscando o Jean. Subiu o Ávalos, tocou de cabeça, a bola espirrada, sobra com o Ibson. Jean passa pela ponta esquerda, o Ibson trabalhou com o Júlio Moraes. Vem o Júlio Moraes protegendo. Aí tentou no Felipe, de primeira muito forte para o Ibson, a bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo o Santos. No confronto geral entre esses dois times, 106 partidas foram disputadas, o Santos tem 44 vitórias e o Flamengo 38. Essas 6 vitórias de vantagem do Santos, elas vieram nos últimos confrontos. Nos últimos 7 jogos, foram 6 vitórias do Santos e um empate da última quarta-feira na Vila Belmiro. Aí o Zé Elias, vai passando o Basílio, muito atrás o passe. A bola ficou com o da Silva. Aí o Zinho, marcado pelo André, da Silva de novo, curtinho no Zinho. Brigou o Marcinho, ganhou, tocou no Robinho. Aí o Preto Casagrande na esquerda para o Basílio. Boa bola, Basílio domina, levou para o pé direito, tentou bater cruzado, chegou o Zinho. Zinho e da Silva marcando muito bem. E o Flamengo está jogando com o China. E o Santos marcando em cima, olha só. Toma a bola no campo defensivo do Flamengo. Basílio botou na frente, lindo lance. Queria falta o time do Santos, Arnaldo César Coelho, achei que foi falta do Júnior Baiano no Basílio, hein? Falta, o joelho e depois ainda puxou com a mão. O juiz não marcou porque não quis. Aí o Felipe, a bola vai sobrando com o Júnior. E o Éber Roberto Lopes estava pertinho do lance. Tem que apitar esse lance. O jogador passou limpo, a bola na frente. O Júnior não tinha outra alternativa. Fez a falta para parar a jogada. Era lance até para cartão. Mais uma roubada de bola do Preto Casagrande. Aí o Bóvio. Vira o jogo lá na esquerda buscando o Léo. Se aproxima da Silva da marcação. Aí Zé Elias tentou no comando para o Robinho. André Bahia subiu bem para tirar. A bola volta no Zé Elias. Ganhou do da Silva. Aí botou para o Léo em profundidade. Júnior Baiano foi no carrinho. O Baiano que vem jogando muito bem nos últimos jogos. O Flamengo só sofreu gols no jogo contra o Fluminense, exatamente na partida que o Júnior Baiano não jogou. Nos outras 5, né? 6 jogos que o Ricardo Gomes está dirigindo, tomou 2 gols e ele não estava contra o Fluminense. Exatamente nesse jogo que o Flamengo levou 2 gols. Nos outros 5 jogos, o Flamengo não sofreu gols com Júnior Baiano e André Bahia na zaga. Além do mais, está fazendo poucas faltas, está jogando mais na bola.
Aí o Bóvio. E o Santos tomando a iniciativa. Vem pra cima. Bóvio tentou pro Robinho. Girou, bateu bonito. Júlio César para fazer a defesa. Chega fácil o time do Santos. É o pé esquerdo do Robinho, mas o giro foi muito rápido. Tá jogando o Flamengo com o China. Faz o levantamento lá na ponta direita para o Felipe. Como atacante, é a parte preferida do campo para o Felipe. Ela tocou por último no jogador do Flamengo. Lateral é do Santos, enquanto você viu ali o Vanderlei passando instruções para o seu time. Há pouco o Felipe foi reclamado auxiliar do lateral. E o Felipe está fazendo até um tratamento, assim, digamos, com o psicólogo do Flamengo, para parar de receber cartões amarelos. No último jogo contra o Goiás, ele tomou um cartão amarelo justamente por reclamação e ele virou uma preocupação até do Ricardo Gomes, o temperamento do Felipe. Nós vimos também de passagem o Ricardo Gomes, os dois técnicos, Luxemburgo e Ricardo Gomes. Aí o Fabinho. Mais atrás no Ávalos. Hoje aí no detalhe o Robinho. Chuteiras douradas, né? Com jogos para cá de chuteiras douradas o Robinho. Preto Casagrande. Mais atrás no Ávalos. Aí o Léo. Zé Elias se aproxima, ele joga no meio para o Fabinho. Fabinho da Ponte Preta, do Flamengo, recentemente no futebol japonês. André Luiz. Robinho enfiado lá como se fosse centroavante, passe errado, o Flamengo se recupera, a bola com o Jean. Da Silva foi pelo comando, o Felipe também, levou bonito o Jean. Olha a chance, cruzamento, passou por todo mundo, vai sobrar com o Zinho. Aí o Zinho, mais atrás no Felipe. Recebe o Felipe, Zé Elias na marcação. Ibson foi pelo comando, na direita ficou o China, Felipe limpou, tentou o chute saiu fraco, foi pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo o time do Santos. Mas que jogada do Jean, começando com o drible e a arrancada agora, olha só. Não conseguiu ser alcançado pelo defensor do Santos e toca para trás. Eu até pensei que ele fosse chutar em gol. A jogada foi muito bonita e ele não foi egoísta. Começa movimentado o jogo aqui no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Pouco mais de 100 quilômetros do Grande Rio, a cidade de Volta Redonda. Falta sobre o Preto Casagrande cometida ali pelo Júlio Moraes. Júlio Moraes que ganhou mais uma oportunidade, né? O Roger está recuperado. Júlio Moraes jogou duas seguidas, foi muito bem. O Ricardo disse que o garoto merece mais uma chance. E está aí como titular da lateral esquerda do Flamengo. Olha o Basílio, Júnior Baiano na marcação. Basílio mais atrás no Zé Elias. Aí Fabinho. Se aproxima o Preto Casagrande. Recebe. Toca no comando para o Marcinho. Quem cortou foi o André Bahia. Aí André Luiz. Levanta lá na direita para o Bóvio. Júlio Moraes na marcação. Bóvio tentou o passe no comando. Chegou bem no da Silva. Acompanhou em cima o Marcinho. Aí o Júnior está jogando com o Júlio Moraes. Bola para o Jean. Com o corpo ele ganhou do Ávalos. E na sequência o Bóvio chegou, chutou para a bola bater no Jean e sair, mas a bola bateu no Jean e no próprio Bóvio. Importante a lateral favorecendo o time do Flamengo. Olha lá como ela resvala de novo no Bóvio. O Santos que ficou envolvido com uma polêmica em relação à escalação do seu time titular para esse jogo da Copa Sul-Americana. A própria diretoria do Santos entende que a competição é muito importante, tanto no aspecto técnico, porque conta pontos no ranking, etc. É um título internacional. Olha o Flamengo aí com o Zinho. Vai fazer o cruzamento na esquerda, vem o levantamento. Chegou o André Luiz tirando. Bola sobra com o Júnior. Ibson. Jogou na esquerda para o Júlio Moraes. Felipe foi pelo comando. Cruzamento saiu bem para fazer a defesa o Mauro. Mas eu disse isso tudo para completar a informação que o Luxemburgo, com a comissão técnica, eles conseguiram encontrar um meio termo. Ou seja, eles pouparam jogadores que têm problemas. O Paulo César, lateral direito, tem ainda um problema de classificação, de uma contusão antiga, desde o tempo do Fluminense. David com muitas dores musculares. O próprio Ricardinho também com muitas dores musculares. E o Elano que vem tendo alguns problemas seguidos aí de contusão. Por isso esses jogadores estão até à disposição no banco de reservas para a sequência desse jogo aqui da Copa Sul-Americana. Há pouco o Luiz Roberto falava da briga na lateral esquerda entre o Júlio Moraes e o Roger.
e essa posição deve ganhar um outro concorrente de peso, que é o Atisson. Ele já está treinando com bola, com o restante do elenco, e a ideia do Ricardo Gomes já é escalar o Atisson na outra quarta-feira contra o Corinthians, jogo pelo Campeonato Brasileiro. E em relação à escalação do Santos, ainda antes aqui da partida, o Luxemburgo comentava que de modo algum quer desmerecer a Copa Sul-Americana. Ele falou: eu sou líder do Campeonato Brasileiro, eu preciso trabalhar com inteligência, não posso colocar todos os meus jogadores em campo, preciso usar essa mescla para que ninguém se sacrifique, para que não perca nenhum jogador. China botou no comando para o Ibson. Chegou o André Luiz, está jogando com o Léo. Tentou passe para o Marcinho. O Júnior Baiano com falta. Com o pé esquerdo erguido ali, o Weber Roberto Lopes apontou a falta, exatamente está com a mão esquerda espalmada, marcando o tiro livre indireto. Acertou, Arnaldo? Tá certo, o lance de jogada perigosa. Ele foi solando na bola, chegou atrasado. Tá certo o juiz. Aí o Basílio. O Basílio vem fazendo muitos gols, é o vice-artilheiro do time na temporada com 24. Boa virada do Fabinho para o Léo. China chega na marcação, vai o Léo para cima, faz a jogada com o Marcinho, tentou devolver para o Léo, ficou um pouco atrás do toque. Aí o China tirou. André Luiz corrigindo, jogando para o Zé Elias. Zé Elias, aquele revelado pelo Corinthians, seleção brasileira, futebol italiano, Inter de Milão, recentemente estava no Olympiacos, na Grécia. Olha, bom Basílio, devolveu na esquerda para o Léo. Robinho está na área, o Léo levou para o pé direito, outro drible, vai para o fundo, chegou o China, ganhou, Léo brigou, ficou com ela, cruzamento, Júlio César para fazer a defesa. Está jogando com o Zinho, recuperação do Santos, é bom o jogo em Volta Redonda. Robinho, lindo drible na hora do chute de esquerda, acabou errando. O Flamengo está dando uma certa liberdade ao Santos nas duas laterais do campo, tanto em cima do Moraes quanto em cima do China, os dois laterais do Flamengo. O Santos faz jogadas de linha de fundo muito perigosas. Aí o Zé Elias roubando essa bola do Felipe. Passamos de 16 minutos deste primeiro tempo em Volta Redonda. André Luiz jogando na direita com o Bóvio. Bóvio, aquele do Vasco, esteve recentemente no futebol da Rússia e voltou aí para o Santos. Fabinho. Esse é o Ávalos. Aí o Léo. Se apresenta o Fabinho. Faz o levantamento para o Bóvio. Marcinho se desmarca pela direita. André Bahia saiu acompanhando. Protege bem, recua para o Júlio César. Aí o André Bahia. Chegar no Felipe, ganhou o Felipe, botou na frente, ganhou do André Luiz, lindo lance do Felipe, bateu de esquerda, defende Mauro. Os contra-ataques do Flamengo têm tendo um excelente aproveitamento das jogadas que cria, no sentido de que chega a finalização, como nessa do Felipe, para a grande defesa do Mauro. Aí o Zinho, o nome do jogo contra o Goiás, deu para o Júnior, pé direito, Mauro de novo. Faz grande defesa ao Mauro. Ele pegou no ar e um chute muito forte. Que defesa, que defesa. Esse ok foi pro Zinho. O legal dos dois contra-ataques, Roberto, é que em nenhum momento a defesa do Santos tentou parar a jogada com falta. Pelo contrário, foram todos disputar a bola. Isso é um futebol limpo, futebol que o torcedor gosta de ver. Escanteio para o Flamengo, aí vem levantamento. Júnior vai lá para a tentativa da cabeçada e também o Júnior Baiano. Bola recuada para o Felipe, teve espaço. Agora chegou o Fabinho na marcação. Veja o Felipe, tentou levantamento para o Júnior Baiano, arrumou pé direito, bateu, Mauro de novo. Uma sequência de 3 defesas importantes do goleiro do Santos. E agora o descuido da zaga do Santos, o Júnior Baiano ficou completamente livre. Trabalhou muito bem o Mauro para irritação aí do Luxemburgo. Não com o Mauro, evidente, com o espaço que teve o Júnior Baiano. Aí Felipe na cobrança do escanteio. O Júnior Baiano está lá, 1,92 m. Vem a cobrança do escanteio. Olha o Júnior Baiano subindo. A bola passou e sobrou com o Léo. Jogou atrás com o Zé Elias, aí levanta para o Robinho. Bom toque para o Basílio. Olha o contra-ataque agora do Santos.
Na direita, bola para o Preto Casagrande. Olha o Casagrande, recebeu, bateu, Júlio César joga para escanteio. Que jogo em Volta Redonda. É lá e cá. Um percentual de acerto de passes que deve estar muito alto, né? Agora foi a vez do Santos encaixar o contra-ataque e chegar à conclusão para a grande defesa do Júlio César. Não está nem para dizer que os atacantes estão errando, os goleiros trabalhando muito bem. Aí o Preto Casagrande na cobrança. Levantamento, olha o André. Estava ali atrás do Júnior Baiano, que conseguiu tocar de cabeça nessa bola. Está jogando o Y. Perdeu, Robinho. Olha o lance do Robinho, ganhou do China. Levantou para o Basílio, muito forte. A bola passa e sobra na direita com o Preto Casagrande. Júlio Moraes apertou, ganhou, ficou com a bola. Preto Casagrande foi para cima e na sequência o Éder Roberto Lopes marcou falta do Júlio Moraes sobre o Preto Casagrande. Ele ficou sentindo um problema ali na cabeça, diga. Roberto, a impressão que deu é que antes da falta do jogador do Flamengo, ele sofreu falta aí, ó. Aí ele sofreu falta. Depois ele fez. Mas a falta foi invertida. Primeiro o jogador do Flamengo sofreu falta, depois fez. Ele só marcou a segunda contra o Flamengo. Preto Casagrande vai lá para a cobrança da falta. Zagueiro Ávalos vai lá para a tentativa da cabeçada. Veja ele aí no detalhe, marcado pelo André Bahia. E o Júnior Baiano marca o André Luiz. Vem a cobrança, olha o André subindo, ele e o Júnior Baiano. Esse duelo no alto é bem legal, né? O André Luiz tem 1,92, a mesma altura do Júnior Baiano. Pelo menos na altura eles empatam. Aí o Jean tentou ser jogado com o da Silva. Chegou o Léo. Melhor para o da Silva. Joga atrás, dá para o China. Amanhã depois, diga, Sérgio Noronha. Juntando as definições de vocês dois, Arnaldo, você, o Roberto, o Arnaldo lembrando que o Santos não fez falta, que é uma coisa comum nos times do Vanderlei, e o acerto de passe. Por quê? Os dois times estão se preocupando só em jogar futebol. E um belo futebol. E os goleiros estão aparecendo porque estão sendo objetivos, estão correndo. Um excelente jogo de futebol. Aí o Ávalos. Jogando mais atrás, dá com o goleiro Mauro. Jean pressionou no domínio, a bola subiu um pouco, né, do Mauro. Aí deu tempo do Jean se aproximar. Ávalos jogando para o André Luiz. Ele pede a movimentação à esquerda lá com o Léo. Zé Elias se manda pela esquerda, ele trabalha com o Basílio. Passamos de 21 minutos, o jogo passou rápido. Jogo bom é assim mesmo, né? Aí o Róvio levantou para o Basílio. Ele subiu, tocou de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, as mini garrafas estão acabando. Corra para trocar. Amanhã, depois de Senhora do Destino, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Jogadores reservas do Santos, olha, Tapia, Paulo César, Domingos, Elano, Ricardinho, David e William. Que time no banco de reservas tem o Luxemburgo, hein? Hoje, claro, alguns titulares estão ali no banco de reservas. E você viu que pintou bolinha na tela da Globo. Toda vez que pinta a bolinha é porque tem rede balançando e é gol do São Paulo na Sul-Americana. Cicinho, São Paulo 1, São Caetano 0. Resultado que classifica o São Paulo. Primeiro jogo empatou 1-1. Aqui o empate, decisão nos pênaltis. O primeiro jogo foi 0-0 na Vila Belmiro. Aí o Zinho, Felipe, entre 3 jogadores do Santos. Vem de novo o Zinho se desmarcando pela esquerda. Aí o capitão do Flamengo, vem Zinho. Felipe se posicionou, ele tentou trabalhar com o Jean. E aí quem cortou foi o Bove. Ela vai ficando com o André Bahia. Aí o Júnior. Y foi pelo comando, ele jogou a bola com o da Silva. Felipe e Júnior Baiano. Esse é o China. Recebe Zinho, se movimentando muito Zinho. 37 anos o Zinho. Levantamento para o China. Proteção, a bola vai pela linha de fundo, mas houve falta do China. É o que está marcando o assistente. E o Éder Roberto Lopes está atendendo a marcação.
O China que está jogando mais em casa ainda do que o Flamengo. Ele era aqui do Volta Redonda, foi campeão com o time da casa da 2ª divisão do Rio de Janeiro. Está com os parentes aqui vendo o jogo, os amigos. O China está se sentindo mais em casa ainda do que o Flamengo. O Santos que não perde para o Flamengo há 7 jogos. A última vitória do Flamengo foi em 2001 pelo Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0. Aí os jogadores reservas do Flamengo, o Getúlio, o Roger, o Henrique, o Douglas, o Juliano, o Tio e o Wellington. São os jogadores no banco de reservas do Flamengo. É gol acontecendo na noite da quarta-feira. E é gol de empate do São Caetano, o zagueiro Serginho. São Paulo e São Caetano 1-1. Impedimento do Robinho. O empate lá leva também a decisão para os pênaltis. E aí, Arnaldo? Pouco na frente. Veja, a linha da grande área como referência. O Júnior podia estar um pouquinho, mas estava mais na frente no momento do passe, impedimento. Estamos nos aproximando dos 25 minutos. Você está revendo o chute do Júnior Baiano. Numa das 3 defesas que o Mauro fez em sequência. O goleiro do Peixe. Não domina o Júlio Moraes, o lateral do Santos. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. No fim de semana, no sábado, pela manhã e no domingo, dentro do Esporte Espetacular. Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tanto na categoria masculina como na feminina. A Globo mostrando ao vivo para você. Fim de semana que tem o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Sábado e domingo, sempre às 3 da madrugada. E domingo, às 4 da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. Números do jogo. Finalizações, 5 para o Flamengo, 4 para o Santos. Outros números. Faltas cometidas. Olha que beleza. 5 faltas no jogo. 4 do Flamengo e só uma do Santos. O Santos... Eu falei. Diga, Os Noronha. dois times estão preocupados em quê? Em jogar futebol. E aí não há falta. A bola corre, olha só a velocidade que ela vai. E o Luxemburgo, além de gostar de ver o time dele jogando bola, costuma dizer o seguinte, depois do ataque do Robinho aí. Vem o Santos com o Robinho, tentou pedalar. Acabou perdendo ali no ritmo das pedaladas a posse de bola. Mais atrás o André. Aí o Bóvio. A bola não saiu não. Tem o Marcinho se movimentando. Bob tentou o drible, ganhou bem do Júlio Moraes, fez o cruzamento para o Basílio, a bola passou, Júnior Baiano tira. Aí vem o Flamengo com o Júnior. Mas o Luxemburgo costuma dizer o seguinte, time que toma 3, 4 cartões com meia hora de jogo, vai terminar com 1 a menos. Então o negócio é não fazer falta no começo, especialmente no começo. Né? Tem lógica também. Além de ser mais bonito, né, Vanderlei? Todos nós gostamos do jogo sem faltas, mais bem jogado, bola rolando, mais técnica, é isso aí. Júlio Moraes. Na esquerdazinho. Vem Fabinho na marcação. Ibson. Júnior. Olha o da Silva. Jogou na direita para o China. Em cruzamento. Olha o Zinho. Ele subiu ali atrapalhado pelo Bóvio. A bola vai ficar com o Jean. Aí o Jean balançou o corpo. Bóvio e Preto Casagrande na marcação. Ele faz o recuo para o Júlio Moraes. Aí o Júnior. Inverte o jogo buscando o China. Se aproxima da Silva, trabalha com ele. Joga com o Ibson. Aí o Felipe. No comando para o Jean. Girou o Jean, clareou, pé direito, tentou o chute e tocou no André Luiz. A bola vai voltando no Jean. Ibson. Da Silva com o Júnior. Tem o Júlio Moraes livre na esquerda. E o China na direita. Aí o Júnior, mais uma revelação do Flamengo. Ele e Ibson, 2 jogadores de meio de campo revelados nesta temporada. China para cima da marcação do Léo. Aí o China tentou o cruzamento, a bola tocou no Léo, é escanteio favorecendo o Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha System 3000, uma revolução em amortecimento. Maizinho na cobrança do escanteio. Júnior Baiano vai lá para a tentativa da jogada aérea. Ele e o André Bahia. São os 2 do Flamengo que estão dentro da área.
Olha o André Bahia subindo. Bola vai sobrar com o Jean. Marcado pelo Zé Elias. Aí o Jean girou. Tentou a jogada de linha de fundo. Basílio também encostou na marcação. O Jean saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Favorecendo o time do Santos. Sequência de defesas nesse jogo. Vamos lá, os goleiros trabalhando muito bem. Do Mauro, primeiro no chute do Júnior. Linda defesa, ia na gaveta essa bola. Aqui vem o Santos, olha o Robinho. Recebeu, bateu bonito, mais uma defesa. Júlio César, sensacional. Estamos falando de defesa. Júlio César faz uma grande defesa no chute do Robinho. Aí o da Silva. O jogo está muito movimentado em Volta Redonda. Bola com o Júlio Moraes. Ibson. Vira o jogo na direita buscando China. Levou para o pé direito, faz o cruzamento, passa por todo mundo e sobra com o Bóvio. O Santos passou a marcar muito atrás. Abandonou aquela marcação que fazia em cima do campo defensivo do Flamengo. Está marcando atrás, o que permite ao Flamengo fazer a bola rolar na frente da área do Santos. A marcação do Santos mudou, está mais atrás. E nesta sexta, depois do Globo Repórter, você começa a curtir as novas aventuras de Laranjinha e Acerola, na Cidade dos Homens. Aí o da Silva. Mas foi curto, foi bem o Léo, deu bote certo. Está jogando com o Robinho. Aí Zé Elias. Na esquerda para o Léo. Léo completando hoje 239 partidas com a camisa do Santos. E acabou sofrendo a falta ali marcada pelo Éder Roberto Lopes. Marcinho. Jogou na esquerda para o Zé Elias. Faz o cruzamento para o Robinho. Dominou, tentou para o Marcinho. O cruzamento da esquerda foi do Léo e não do Zé Elias. Está aí o Bóvio trabalhando com o Marcinho. Tentou no comando para o Preto Casagrande. Recebeu, protegeu bem. Arrumou para o Bóvio. Aí vem Júlio Moraes, encosta o Casagrande, recebe. Outra vez no Bóvio. Aí para o Basílio. Ele e o André Bahia. André Bahia deu o bote certo, sai jogando para o Flamengo. Tentou para o Jean. Antecipação do Ávalos. Aí Robinho. Recebe Robinho pelo comando. Basílio pedindo. Trabalhou com ele. Aí fez o levantamento para o Ávalos. Na direita não tem velocidade. O Ávalos ele corre. Evitou a saída. Obrigando o Júlio Moraes a ceder mais um escanteio para o Santos. Passamos de 31 minutos e 40. Veja a chegada do Júlio Moraes. Preto Casagrande na cobrança do escanteio. André Luiz e Júnior Baiano, Ávalos e André Bahia. 2 duelos pelo alto. Mas a bola vai passar e vai sobrar com o Basílio. Bateu cruzado, Robinho dominou, tá no chão. Robinho tá pedindo pênalti. O Weber manda seguir. O Flamengo vem para o contra-ataque com o Ibson. Felipe pela direita. Ele vai para cima da marcação do Fabinho. Clareou, jogou mal pro Felipe. A bola saiu pela linha de lado. Globo, a gente se vê por aqui. Liber 00, a única cerveja realmente sem álcool. Dessa vez o contra-ataque do Flamengo não deu certo. O passe foi errado. Mas foram essas saídas rápidas do Flamengo de contra-ataque que forçaram o Santos a recuar um pouco na sua marcação. E dando o campo então para o Flamengo passe a rolar a bola. O Zé Elias está caído ali, os jogadores do Santos estão preocupados. O doutor Taira, que é o médico do Santos, está de serviço hoje, digamos assim, né? Já pediu a substituição, Luiz, e o Ricardinho está no aquecimento aqui. E o lance do Robinho, Arnaldo César Coelho? Não houve nada, o Júnior Baiano encostou nele, ele estava desequilibrado, caiu. Um lance normal de jogo, vejam que ele dobra o joelho no choque que ele teve com o Júnior, mas não houve o pênalti não. Zé Elias vai saindo pela maca, você está revendo o lance sobre o Robinho do Júnior Baiano, e aí o Zé Elias está com a mão ali na coxa esquerda. O Zé Elias, médico do Santos, agora pediu para esperar um pouquinho, mas o Ricardinho de qualquer forma está no aquecimento. Ele acabou de fazer o gesto da substituição seguido de um gesto assim com as mãos, né? Tipo, espera um pouco, calma. Vai fazer uma reavaliação ali do Zé Elias, que está sendo atendido fora de campo.
Enquanto isso, o Melo, preparador físico do Santos, já está trabalhando com o Ricardinho no aquecimento. Aí o Zé Elias. Vem o Flamengo com o Júnior. Santos nesse momento com um homem a menos. E volta ali o Robinho agora, marcando ali do lado esquerdo. Vai se aproximando inclusive do Júnior agora. O Santos volta o time todo, né? E o Zé Elias continua fora de campo. Aí o China. Ibson. Mais atrás no Júnior Baiano. E o Vanderlei não quis esperar, não. Vai entrar o Ricardinho, aconteça o que acontecer com o Zé Elias. Aí o Fabinho. Ricardinho com a camisa 21 já conversou ali com o Wagner Tardelli, que é o quarto árbitro deste jogo. E já vai para a partida, vai para campo. O Bóvio com o Ávaros. O Santos trabalhando a posse de bola na expectativa de ter o time completo em campo. O Júlio César saiu para fazer a defesa. Os internautas de todo o Brasil, tá aí o Ricardinho sempre participando, navegando pela grande rede mundo afora. O Santos está subestimando o Flamengo ao colocar um time misto em campo? É a pergunta que vem do Elvio Ovelha, de Jaboatão, Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Muito obrigado a todos os internautas. Valeu, Elvio. Obrigado pela participação, pela pergunta. O Mourão vai responder já. O Flamengo está no ataque com o China. Santos continua com um homem a menos. O Zé Elias está fora de campo mancando. O Ricardinho pronto para entrar. A assistente está marcando saída de bola lateral. Favorece o time do Flamengo lá pela direita. Enfim, o Ricardinho. Olha aí a saída de bola. Veja como toque por último foi do jogador do Santos. E o Ricardinho entrando com a camisa número 21. Tá aí o Ricardinho, pentacampeão mundial de futebol. Curitiba, Bordeaux da França, Corinthians, São Paulo e agora no Santos o Ricardinho. O Flamengo, o Santos ganha no toque de bola. Aí com mais facilidade. Aí a saída do Santos com o Robinho. Calcanhar para o Ricardinho. Trabalhou com o Léo. Olha a velocidade do Santos. Basílio pelo comando. É para o Basílio. A chance do gol. Tocou Basílio. Como destacou o Noronha. Em 3 toques, o Basílio foi colocado na cara do gol. Na saída de Júlio César, o toque sutil para fazer o 25º gol dele na temporada. O segundo na Sul-Americana, aos 36 minutos, abrindo o placar. Flamengo 0, Santos 1, resultado que leva o Santos à próxima fase da Copa Sul-Americana. E de quem foi o toque para o Basílio? Do Ricardinho, trabalhando com o Robinho e o Basílio na cara do gol. Como eu disse, a entrada do Ricardinho deu ao time do Santos. E o Léo também, não é? Um toque mais refinado, um toque mais objetivo. O Santos melhora tecnicamente, embora na marcação perca um pouco. E o Léo também, participando dessa triangulação na troca de passos para o Santos chegar com enorme velocidade na cara do gol do Flamengo. Aí o Ibson tentou o cruzamento, a bola tocou no André Luiz, escanteio para o Flamengo pela direita. Aos 37 minutos. Mourão daqui a pouco responde essa pergunta do internauta lá de Pernambuco. O Flamengo tem um escanteio. Aí para a cobrança o Felipe. Tem levantamento do Júnior Baiano. A bola vai para a saída do Mauro. Ele foi lá para fazer a defesa. Tentou botar o Robinho lá no ataque. Da Silva acompanha o Robinho. Vai brigar o Marcinho, melhor pro Chile. E aí, Noronha, o Santos está subestimando o Flamengo? Não, o próprio Vanderlei Luxemburgo explicou por que coloca um time misto, embora eu repita, esse é um misto quente, que é quase que todo o time titular do Santos. Ele acha que o interesse maior do Santos deve ser o Campeonato Brasileiro. Aliás, deve ser o dele também, que ele seria, então, bicampeão. É por isso que ele quer priorizar o Campeonato Brasileiro. Bicampeão consecutivamente, já que ele foi campeão no passado com o Cruzeiro e pentacampeão em anos alternados, né? Aí o Ibson. Manuzinho se movimentando pela direita. Aí trabalha com o da Silva. Felipe.
Aí pra cima da marcação do Ricardinho, ganhou do Ricardinho, Felipe, tocou no Ibson, ficou caído, Felipe sentindo. Ibson levou pela direita e agora o Weber Roberto Lopes está parando o jogo e marcando a falta sobre o Felipe. Ele esperou a conclusão da jogada, Arnaldo, e como o Flamengo não levou a vantagem, ele apitou essa falta aí que nós vamos rever. Olha, até levou vantagem. Foi nesse choque aí que ele se machucou. O Flamengo levou vantagem, mas a gravidade da falta, o Felipe poderia ter se levantado, se revidar, e é bom apitar. É melhor não dar a lei da vantagem. A melhor vantagem é manter a disciplina do jogo e marcar a falta. Me pareceu isso, que ele demorou demais, não é isso? Exatamente. Ele raciocinou 5 faltas para cada time. Jogo bem disputado, jogo sem trabalho. Então você não pode deixar escapar para não perder o controle do jogo. É isso que o Weber fez, apitando essa falta. O Flamengo tem essa falta ali, o Júnior Baiano que chuta muito forte, se posiciona, o Felipe fica ali ao lado dele. A falta na intermediária. O Mauro, goleiro do Santos, bota ali a barreira do lado esquerdo para proteger o canto esquerdo dele. Vai o Júnior Baiano. É direita, a bola desviou. O goleiro Mauro tentou voltar, vamos rever o chute do Júnior Baiano. O toque do Ibson. Pegando o Mauro no contrapé, empatando o jogo aos 40 minutos. Ibson, número 7. Mas o 6º gol dele na temporada, o primeiro do Flamengo na Sul-Americana. Tudo igual em Volta Redonda, 1 para o Flamengo, 1 para o Santos. Placar mais justo para o que o jogo apresentou até agora. A vitória parcial de qualquer um dos dois seria injusta. Os dois vêm jogando muito, correndo muito, merecendo até fazer gol. Mas nenhum dos dois joga o suficiente para vencer o outro, pelo menos até agora. Santos com o Ricardinho. Levantou para o Marcinho, a bola sobrou com o Basílio, voltou para o Marcinho, está jogando o Júnior. E aí Preto Casagrande. Por 2 vezes, o Flamengo levou vantagem dessas 2 faltas. Jean trabalhando com o Felipe. 41 minutos. Aí vem o Felipe. Vai para cima da marcação do André. Ganhou. André segue nessa perseguição ao Felipe, que cruza para o corte do Ávalos. Bola volta no China. Aí o Felipe driblou o André, ganhou bonito. Que grande jogo em Volta Redonda. Felipe tentou no comando para o Jean. Calcanhar para o Ibson, dominou, bateu. De calcanhar, Ibson apareceu livre, dominou com o pé esquerdo e com a direita, mandou no cantinho do Mauro. Vira do Flamengo em Volta Redonda. Agora Flamengo 2, Santos 1. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, para os momentos feitos para você. E aí vem o Santos com o Robinho, vira do Flamengo num jogo empolgante em Volta Redonda. Aí o Preto Casagrande, mais atrás no Fabinho. E num ataque sensacional do Flamengo de toques, não, Noronha? O toque, o penúltimo de calcanhar foi sensacional. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você e para o Arnaldo, para os dois. Deixa a bola correr um pouco mais. Seria esse o melhor jogo que vocês viram esse ano? Posso responder primeiro? Sim. Jogo quando os dois times estão jogando bola, os jogadores estão se empregando, com disciplina, uma boa arbitragem, num gramado espetacular e num público sensacional. E alinhei ao Arnaldo César Coelho. Votei com o relator. Na esquerda se manda o time do Santos com o Léo. Aí faz o levantamento para o Ricardinho. Recebe, Júnior na marcação, 43 minutos. Sérgio no intervalo vai dizer qual gol mais bonito. O primeiro olha o Robinho, recebeu, botou na direita para o Bóvio. Marcinho pedindo cruzamento, olha o toque do Júlio César. Agora voltou no Bóvio. É um grande jogo. Bóvio mais uma vez marcando ali, tentou ganhar, chegou bem o Júlio Moraes. 44 minutos. Olha a roubada de bola do Ávalos. Tentou levantar para o Basílio, está impedido o Basílio. Globo, a gente se vê por aqui.
Vivo, você nunca falou tanto por tão pouco. Impedido, Basílio, Arnaldo? Impedimento bem marcado e difícil, estava um pouco na frente. Pergunta para o Noronha para ele responder no intervalo. Qual o gol mais bonito? O primeiro do Santos ou o segundo do Flamengo? Pro intervalo, Noronha. Nós estamos revendo o segundo do Flamengo no toque de calcanhar do Jean, a comemoração do Ricardo e a virada do Flamengo para cima do Santos. Que comemoração mesmo do Ricardo, que empolgação. Teremos 2 minutos. 48% de posse de bola do Flamengo, 52% do Santos. 1 minuto, né? Teremos 1 minuto de acréscimo. Aí o Marcinho. Já já o show do intervalo, os gols da Sul-Americana. Os jogos disputados à tarde e no comecinho da noite. E também Flamengo 2-1 aqui em Volta Redonda e São Paulo e São Caetano 1-1 no Morumbi. Aí o André Bahia. Lateral é do Flamengo, está marcando o Jorge Paulo Gomes. Noronha, eu já disse tudo, né? Pela pergunta que você fez, um grande jogo no primeiro tempo. Para mim, o melhor que eu vi esse ano até agora, não tem a menor dúvida. Os dois times jogando na bola, alguns jogadores desencabulando, como esse aí, desencabulando hoje, Jean. Arnaldo César Coelho, arbitragem do Eber Roberto Lopes, o Colina brasileiro. Diga, Arnaldo. Num jogo onde os jogadores querem jogar futebol, querem colaborar com a arbitragem, num gramado que a bola corre sem quicar. Portanto, fica mais fácil a atuação do árbitro. Não é uma jogada mais polêmica, não é uma jogada que merecesse assim, um cartão amarelo. Portanto, uma grande festa do futebol brasileiro, pelo menos nesse primeiro tempo. Se manda o Santos com o Léo. Aí o Robinho, Júnior Baiano vem à marcação. Da Silva também, o toque do Júnior Baiano. A bola ficou com o Robinho, houve falta, é o que está marcando o Eber Roberto Lopes. Portanto, a 6ª falta do Flamengo, 5-5 agora há pouco, né? 6 faltas do Flamengo, 5 faltas cometidas pelo Santos. Apita Eber Roberto Lopes, fim de papo no primeiro tempo de um grande jogo de futebol. De virada, o Flamengo vai vencendo o Santos por 2-1. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, no interior do estado do Rio. De virada, 2 para o Flamengo, 1 para o Santos. Vovó Selma, nós vimos ali no cartaz. Netinho mandando o recado dado. Aqui começa o segundo tempo de um grande jogo de futebol até aqui. Aí o Fabinho. Jogando na esquerda com o Léo. Aproxima ali o André Luiz, o Fabinho também se posiciona. Aí vem o Ricardinho. De primeira para o André. Aí o Preto Casagrande. São Paulo e São Caetano, o jogo está 1-1 no Morumbi. Resultado que está levando a decisão da vaga para os pênaltis. São Paulo fez primeiro com o Cicinho, o São Caetano empatou com o Serginho. Aqui o Flamengo está ganhando com 2 gols do Y, enquanto o Basílio fez o gol do Santos. Aí o Bóvio. Antecipação do André Bahia. Está jogando buscando o Jean. Com o corpo ele girou e ganhou do Ávalos. Está sozinho o Jean. No meio do caminho, o da Silva caiu, o Jean levou para o pé direito, bateu no cantinho, jogou para fora. O da Silva se enroscou quando tentava arrancar para ir lá para o comando. Nós estamos revendo a jogada. Nesse momento que o da Silva está caindo, lá no meio, olha lá. E o chute do Jean passou ali à direita, por pouco não saiu o gol. Tem mais uma bonita jogada do Jean. O da Silva vai ter que ser atendido pelo departamento médico do Flamengo. Pela reação dos jogadores, foi um choque casual. Os dois estavam correndo em direção ao contra-ataque do Flamengo e se chocaram. E o jogador do Flamengo levou a pior, mas prontamente o jogador do Santos, que se chocou com ele, foi pedir desculpas, nitidamente num lance casual. E a reação dos próprios jogadores do meio do campo comprovam isso. Está começando o segundo tempo. No primeiro tempo, nós tivemos 33 minutos de bola rolando e 13 apenas, 14, né, de bola parada. Nesse ritmo, nós teríamos 66 minutos de bola rolando se nós repetíssemos aqui no segundo tempo, o que vai além da expectativa da FIFA, que é de 1 hora de bola rolando. Veja que bonito que foi o jogo. Porque o quesito que, o fundamento que mais tira tempo de jogo é falta. Como nós temos poucas faltas, 11, então perdemos pouco tempo nas faltas. Aí o Marcinho.
Tentou pro Basílio, não passou legal, não chegou o Júnior. Aí Júlio Moraes. Fez o levantamento lá pro Jean. Quem chega é o Ávalos. O assistente está marcando impedimento do Jean, porque na hora do passe ele estava mesmo. Mandou muito legal o assistente, hein, Ronaldo? Aqui na nossa frente. No momento que houve o lançamento, o Jean estava em posição de impedimento. O Ávalos foi cabecear, cabeceou mal. Aí o Jean saiu da posição de impedimento e veio pegar a bola e o bandeirinha levantou corretamente. Olha lá como o Jean está na frente, né? É. Não tem essa história, a bola veio do zagueiro, né? Não, isso antigamente se falava figurar para B, mas é isso aí, tá certo como. Tá jogando o Santos com o Léo. Veja o Fabinho. Aí Marcinho. Jogou lá na ponta direita pro Basílio. Júlio Moraes vai na marcação, vem rápido o Basílio, autor do gol do Santos. Ela saiu, hein? Lateral é do Flamengo. Mas ele ficou se lamentando ali. Passou o pé sobre a bola, quando foi passar o direito, tocou com o calcanhar na bola. Ela saiu toda mesmo. Luiz. Lateral é do Flamengo. Pois não? Primeiro tempo você elogiava o comportamento do Flamengo, da defesa do Flamengo nos últimos jogos. E o Ricardo Gomes tem uma receita simples. Para ele, zagueiro é zagueiro. O Júnior Baiano e o André Bahia só têm autorização para subir ao ataque em jogadas de bola parada. Fala com autoridade, Ricardo, né? Foi um excelente zagueiro, o Ricardo Gomes. Aí o Jean, rodada de bola do Flamengo, tentou pro Júnior. Chegou o André Luiz na marcação, ficou cercado ali por 3 santistas do Júnior. E na sequência o Júlio Moraes pega o Marcinho. Agora uma falta forte, começa um ritmo um pouco diferente o segundo tempo. Os dois times não tem como manter o ritmo do primeiro tempo. Não há time que aguente. Olha aí. Olha o Basílio. André Bahia na marcação. André que não fez nenhuma falta no jogo ainda. Fez o recuo pro Bóvio. Levantamento muito forte. A bola vai pela linha de fundo. Mas não há time que aguente, por exemplo, marcar por pressão durante 90 minutos. Com 60 minutos de bola rolando. É preciso haver um revezamento. Há até uma queda de pressão, uma queda de presença física, porque o jogador cansa. Ele não aguenta o tempo inteiro. Lances do zagueiro, como disse o Ricardo, né? Meio que plagiando até o Luxemburgo, que em determinada época definiu o Odivan, quando jogava no Vasco, de zagueiro. O Odivan hoje no Fluminense. Levando a seleção brasileira. Aí o Bóvio jogando no meio com o Preto Casagrande. Vem buscar o Ricardinho no campo todo à sua frente. Trabalhou com o Marcinho. Outra vez o Preto Casagrande. Aí vem o líder do Campeonato Brasileiro. Bola pro Léo. Jogando com o Marcinho. Flamengo todo no campo defensivo. Fabinho. Mais atrás no Ávalos. Passes errados, 17 do Flamengo, 13 do Santos. Número baixo de passes errados. Preto Casagrande. Levou para o pé direito, ele chuta forte de fora da área, ficou marcado. Jogou no Robinho. Tá passando o Bob, o Robinho levantou para o Marcinho. Que bolão! Júlio César saiu para fazer a defesa. Amanhã, depois de Senhora do Destino, tem as confusões do doce e animado lar de A Grande Família. Fim de semana, sábado e domingo pela manhã, as decisões no feminino e no masculino da etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia que está acontecendo no Rio de Janeiro. Fim de semana de sexta para sábado, né? Madrugada de sábado, 3 da manhã. Na madrugada de domingo também, 3 da manhã, o grande prêmio da China de Fórmula 1. A Fórmula 1, enfim, chega à China. E no domingo, 4 da tarde, o futebol do Campeonato Brasileiro. Aqui em cima do Santos, vai o Bóvio. Acompanhou o Júlio Moraes jogando pela linha de fundo e escanteio favorecendo o Santos. O Santos quer fazer o gol de empate nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Está partindo para cima do Flamengo para resolver essa parada, pelo menos no empate, nos primeiros 15 minutos, porque depois ter pernas vai ser difícil. Aí Ricardinho na cobrança de escanteio, vem o Santos. André Luiz está lá na área, Ávalos também, levantamento. Subiu o Júnior. Bola voltou com o Bóvio. Calcanhar para o Ricardinho. Foi na dividida com o da Silva, melhor para o da Silva. Aí saiu jogando na esquerda com o Zinho. Aí tentou no comando para o Ibson. Tem o Jean pelo comando, se manda o Ibson. Tentou ganhar do Robinho. Robinho voltou para marcar, claro que ele é muito levinho, né? Não ficado no escanteio, voltou, pressionou e levou a melhor. E o Ibson acaba jogando essa bola para fora. O lateral favorecendo o time do Santos. Ano passado, por esta Copa Sul-Americana, Santos e Flamengo estavam num grupo com 3 times, apenas um confronto
E o Santos ganhou do Flamengo no Maracanã por 3-0, placar exato, justo o que precisava para se classificar, e eliminou o Flamengo. O Bob tentou o passe para o Basílio. Ela tocou no Júlio Moraes, lateral do Santos. Ricardinho. Apresenta ali o Marcinho, mais atrás o Fabinho, vem o Ricardinho, o Ibson na perseguição. O Ricardinho faz o passe na esquerda para o Léo. Léo chegou dominando, Felipe é quem está na marcação. Veja o Léo. Tentou o recuo, recuou mal, chega a China. Aí ganha para o Flamengo. Tentou o levantamento para o Jean. Melhor para o André Luiz. Aí Fabinho. Joga no Léo. O Basílio lá pelo comando pedindo. Prefere trabalhar com o Ricardinho. Aí passe no chão, bonito. Bola redonda para o Bóvio. Recebe pela direita. Se manda para cima da marcação do Júlio Moraes. No comando para o Robinho. Apertou o Júlio Moraes, a sobra foi do Ibson. Ele chega limpando e levanta para o Jean. De novo o André Luiz. É pressão do Santos no comecinho do segundo tempo. Levantamento para o Bóvio. Aí o Marcinho, os jogadores do Flamengo queriam um toque no ombro, no antebraço, entendeu que não houve, foi limpa a jogada, bola com o Ricardinho. Outra vez o Fabinho. Aí Robinho, tentou para o Basílio, devolveu para o Robinho, botou na frente, Júlio Moraes aperta a marcação, mas o Weber Roberto logo marcou falta no Basílio. Mesma situação daquele lance anterior, ele esperou um pouco, quando viu que o Santos não ia dar sequência, apitou a falta. Arnaldo. Foi uma falta dura e ele deu sorte, porque o Santos podia ficar cara a cara com o gol, mas deu sorte e apitou a falta. Mais uma falta sobre o Basílio no jogo. E o Santos tem o André Luiz, que chuta muito forte, e o Ricardinho. A falta para o Ricardinho normalmente é mais próxima, a batida mais colocada. O Preto Casagrande bate muito bem, mas ele é mais para o lado esquerdo nas cobranças de falta. Também de forma mais colocada com o pé direito. Aí o André Luiz faz muitos gols em cobranças de falta. O André Luiz, ele partiu de pé direito e jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, as mini garrafas estão acabando. Corra para trocar. Com 39 anos, o Ricardo Gomes começou a carreira no Paris Saint-Germain, ele encerrou a de jogador de futebol. No Brasil, bom trabalho no Juventude, na seleção pré-olímpica. No começo desse ano não conseguiu a classificação para os Jogos de Atenas. Aí o Fluminense, agora no Flamengo. E o Serginho Chulapa, um dos grandes ídolos do Santos, campeão paulista e artilheiro do campeonato de 1984, fez o gol do título no jogo contra o Corinthians, último título de campeão paulista do Santos. O técnico do Santos era o Castilho naquela altura. Agora é o Luxemburgo que está ali ao lado do Serginho Chulapa. Vai lá para fazer a cobrança o Flamengo com o China. Aí o Felipe levou para o pé esquerdo, pode bater. Felipe Mauro caiu no cantinho para fazer a defesa. Felipe chutando mais hoje, né, do que normalmente chuta. Voltou mesmo de peito de pé no cantinho ali. Boa defesa do Mora, a bola escapou. Aí falta do Júlio Moraes sobre o Marcinho. Isso é outra cobrança do Ricardo Gomes. Ele diz que um jogador com a qualidade do Felipe não pode se limitar somente a querer dar passe. Tem que buscar o gol também, tem que arriscar mais. Aí o Ricardinho. Basílio, olha onde está o Basílio, onde vem o Basílio buscando o jogo. Jogando na esquerda com o Léo. Vai passar o Robinho pela esquerda, o Léo trabalha com ele. Aí o Robinho. No comando o Basílio, na esquerda o Léo. Devolveu para o Robinho, da Silva foi no ombro. Ela ficou com o Robinho, da Silva apertou. O Léo volta nessa bola dividida. Da Silva segue na marcação. Léo domina, trabalhou no Ricardinho. Jogo pegado, mas na bola, Ricardinho, calcanhar para o Robinho, levou para o pé direito, a bola bateu no Júnior Baiano. Futebol bem jogado é legal, né? Que calcanhar do Ricardinho agora, hein? De costas. Maravilha. Que beleza. E mesmo nessa pegada, é legal você ver a marcação sem falta, né? A marcação de jogo, isso é muito legal. Olha o Ricardinho, tentou no comando para o Basílio. Arrumou para o Robinho. Silva, o André Bahia conseguiu correr e evitar o escanteio. Jogou essa bola para a lateral. O André Bahia tem apenas 20 anos, o André Bahia. Olha o esforço dele.
Zinho. Passe errado do Zinho. André Luiz pro Fabinho. Aí Marcinho. Vem no comando o Basílio. Tentou para ele. Júnior Baiano dominou. Aí teve calma, experiência o Júnior Baiano. Está com 34 o Júnior Baiano. Jogo no Morumbi, São Paulo e São Caetano está 1-1. E Marcinho, craque do São Caetano, foi expulso de campo. Portanto, São Paulo completo, o São Caetano com um jogador a menos. O Marcinho foi expulso no Morumbi, está 1-1 por enquanto, pênaltis para a definição do classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vencedor de lá pega o vencedor daqui. Aí o Bósio botou na frente, adiantou muito, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha System 3000, uma revolução em amortecimento. E nesta sexta, depois do Globo Repórter, você começa a curtir as novas aventuras de Laranjinha e Acerola na Cidade dos Homens. Aí o Júnior. Hoje à tarde o Cruzeiro venceu o Goiás por 3-2, grande jogo no Mineirão. Se classificou para enfrentar o Inter, que perdeu para o Grêmio por 2-1, mas havia vencido a primeira por 2-0. Na esquerda para o Júlio Moraes. Adiantou, tentou ganhar da marcação do Bob. O Bob foi inteligente agora, né? O Bob pressentiu que ele ia tentar o drible, não o chute, e se posicionou adequadamente. Tomou a bola e saiu jogando com o Preto Casagrande. Mas ele devia ter chutado. No embalo que ele vinha, a força que ele ia bater na bola ia ser difícil para o goleiro. Aí o Marcinho. Ricardinho. Tem o Léo do lado esquerdo no comando do Basílio. Aí o Basílio dominando. Robinho foi pelo comando, ele preferiu trabalhar no Preto Casagrande. Aí no comando para o Robinho, como se movimenta o time do Santos. Bola para o Fabinho, clareou na direita para o Marcinho. Basílio no comando, Casagrande também, é para o Preto Casagrande, muito forte, a bola passa e vai sobrar com o Léo, dividida com o China. Aí o Léo bota na frente, a bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Vamos ver um lance do jogo do Morumbi agora, entre São Paulo e São Caetano. O jogo está 1-1. São Paulo perdeu uma boa oportunidade agora há pouco. Olha o chute do Rodrigo de longe, a bola bateu na trave, voltou Diego Tardelli sozinho, Silvio Luiz. Sensacional a defesa do goleiro do São Caetano. Quem é São Paulino está acompanhando pode ter dito, pô, mas o Diego Tardelli podia ter chutado com força, botado a bola para dentro, mas método do goleiro também nesse lance. Agora o Weber Roberto Lopes veio aqui atrás do gol do Flamengo e deu uma bronca nos gandulas. Segundo o árbitro, eles estão segurando demais a bola na hora de repô-la no gramado. É uma falta feia do Júnior. Necessariamente, o jogo não está para isso, né? Não precisa, né, Arnaldo? É lance de cartão, não é não? Exatamente, economizou cartão. Aí o Marcinho. Zinho. Perdeu para o Preto Casagrande. Aí o Júnior apertou, ganhou essa bola. Zinho, Ibson e o Júnior, muito forte. Ávalos. Aí o Fabinho. Se manda o Fabinho. Ricardinho no comando para o Basílio. Olha o Robinho pelo comando. Basílio tentou o toque. André Bahia. Tá jogando na esquerda com o Júlio Moraes. O Robinho e o Basílio ficaram ali trocando algumas palavras nesse desacerto de tabela dos dois. Desarmado o Jean. É pressão do Santos com o Fabinho. Chegamos a 16 do segundo tempo em Volta Redonda. Passou o prazo do Santos. Olha aí, olha aí. Olha o Robinho recebendo, o Júnior Baiano, a bola passou por ele e vai chegando o Júlio César para fazer a defesa. A minha previsão é que o time do Santos comece a cair gradativamente de velocidade e de marcação. Pelo fato de ter corrido muito. Agora, o Melo me disse hoje, a gente teve a chance de encontrar com a delegação do Santos no mesmo hotel, que o time está muito bem fisicamente. Isso é evidente, não é essa a menor dúvida. E o Flamengo vem num processo de evolução, já que junto com o Ricardo Gomes, o clube contratou também o Moraci Santana, que é o preparador físico da seleção. Depois eu concluo. Aí o Marcinho, vem o Santos, vai para o fundo na direita. Júlio Moraes acompanhou e jogou pela linha de fundo em escanteio. É o Ricardinho para fazer a cobrança. Puxou pela camisa ali, hein? Aí Ricardinho na cobrança.
Aí vem levantamento, olha o André, tentou, toca, a bola passou por todo mundo, sobrou com o Basílio, bateu, Júnior Baiano. Tocou primeiro no André Bahia, o Júnior Baiano mandou para escanteio. Que chance teve o Basílio. Bola curtinha, Preto Casagrande. André Luiz está na área, vem cruzamento, é outro escanteio. O desvio agora foi do Zinho. Olha o Júnior Baiano, ele chegou consciente, né? Porque a bola amorteceu quando tocou no André Bahia. Ele chegou chutando mesmo para fora. A bola não foi desviada nele, não. Aí a cobrança do escanteio. Aí o Basílio. Júnior para trás. Júnior Moraes, a defesa, saída pela linha de fundo, lance turístico, né? Se erra a bicicleta, a bola pode ficar na cara do gol. Contra-ataque do Flamengo. Veja como deu o resultado. Jean, 3 do Santos, 2 do Flamengo. Passe errado do Jean para o Y. E o Vanderlei vai apostar ainda mais no ataque, hein, Talhaferro? Vai colocar o terceiro zagueiro, David, daqui a pouquinho. Entra com o número 25, vai sair o Marcinho. Terceiro atacante no time do Santos com o David daqui a pouco. Aí o Ricardinho. Levantou no comando pro Fabinho, subiu bem o André Bahia. Chegamos aos 18 minutos do segundo tempo. Aí o Bóbio. Botou pro Basílio. O Fabinho foi pelo comando, o Basílio fez o corte em cima do Júlio Moraes, deu atrás no Ricardinho, levou para o pé esquerdo no comando, linda bola para o Basílio, André Bahia, pé salvador. E o Flamengo se arma no contra-ataque, de novo 3 contra 2, agora apresenta-se Felipe, o terceiro do Flamengo. Jean fez o drible, pelo comandozinho, na direita o Felipe, não domina. Aí brigou pela bola. Valeu o esforço. O Léo teve que jogar essa bola para a lateral. Nitidamente o Felipe estava olhando para o jogo, não para a bola, né? Aí o David. Aí saiu o Marcinho, que hoje realmente não foi bem. Nessa hora o negócio é ficar com um olho no peixe e outro no gato. Ou seja, um olho no jogo, o outro na bola. David, número 25, saindo Marcinho, 17. Marcinho, que veio do CRB. Tratado com muito carinho por todos no Santos, o Marcinho. China. Cruzamento. Foi lá o Mauro para fazer a defesa. Olha, as finalizações do segundo tempo, 2-2. 2 do Flamengo, 2 do Santos. No primeiro tempo, o Flamengo finalizou 9 e o Santos 6. Júlio Moraes. Tentou passe para o Jean. Marcação do Ávalos. Aí o Jean. Júnior. Y. Veja como o Santos marca a saída de bola do Flamengo. Júnior de novo. Vai passando pela direita ali o China. Uma sequência de faltas do Preto Casagrande. E aí vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo, Arnaldo. Primeiro cartão, olha o lance aí. Impedimento do China. Nessa mão. Aí foi a falta que o jogador do Santos insistiu em segurar. Se ele tivesse largado, o jogador do Flamengo tivesse levado vantagem, seguiu o lance. Mas aí não teve outra alternativa. Falta e cartão amarelo. E logo a seguir, o Flamengo bateu rápido o impedimento do China. Vem o Santos com o Robinho. Aí o David. Outra vez o Ricardinho. Fabinho. Se movimenta o David aqui para o lado esquerdo. Ele prefere jogar no Léo. Aí vem o Léo. No comando o Ricardinho. Tentou para o David. Que boa bola. Y foi limpo na jogada e ficou com ela. Aí tenta de novo o contra-ataque para o Flamengo. Felipe aberto na direita. Y carregou. André Luiz acompanhou a distância. Ficou no tempo certo. Obrigando o Y a inverter o jogo. E inverteu bem. Na esquerda para o Júlio Moraes. Preto Casagrande está ali na marcação. Mais atrás do Júnior. Y. Na direita, Felipe. Recebe e vai para cima da marcação do Léo. Tentou o drible, o Felipe foi para a área. Mais uma no comando. Jean dominou, tentou para o Felipe. Felipe tentou um chute. André Luiz chega limpando a área do Santos. Aí sai jogando com o David, que sofre a falta do André Bahia. Acho que é a primeira do André Bahia no jogo. Olha, o Felipe, na hora do chute, a bola foi desviada. Ele caiu. E na sequência a falta do André Bahia. Júnior. Felipe pelo comando, Jean passando, bola para o Jean. Muito forte, vai saindo bem Mauro para fazer a defesa.
Luiz, só concluindo aquela informação do Moraci Santana, novo preparador físico do Flamengo, ele, como não tem tido muito tempo para trabalhar em razão do calendário, tem feito trabalhos individualizados, foi assim com o Felipe, e agora está sendo com o Dimba, tem boas chances de voltar no jogo de domingo. Mas é impressionante a confiança, a autoconfiança do Júnior do Flamengo. Ele às vezes até abusa um pouco, prende a bola e dá um susto nos companheiros. O passe do Ibson para o Zinho, o juiz está marcando falta sobre o Zinho, cometida pelo Fabinho. O Fabinho está apontando o indicador para o próprio peito, né? E nós teremos modificação agora no time do Santos. Vai sair o Preto Casagrande para a entrada do Paulo César, que é lateral direito. Com isso, o Bóvio vai para o meio de campo. O Preto Casagrande é meia também, vai sair. Entra o Paulo César, camisa 19. É a confirmação da modificação, entrando, portanto, o Paulo César. Teve um grande momento pelo Fluminense, né? Depois foi para o futebol europeu, para o Paris Saint-Germain. E aí o Paulo César entrando no jogo. Bob voltará à sua posição de origem. E aí o Ricardo conversando com o Juliano. A mexer daqui a pouquinho no time do Flamengo. Aliás, essa tem sido uma mexida constante. Uma substituição que tem ocorrido nos últimos jogos. Normalmente sai o Zinho. Mas hoje tem uma contusão do Ibson, né? Ele está sentindo um probleminha agora há pouco. Vamos ver qual vai ser a modificação que o Ricardo vai fazer no time. É o Ibson mesmo que vai sair, Luiz. Ele pediu para sair, sentiu uma lesão. Vai entrar o Juliano, com a camisa 18. O Ibson fez os 2 gols do Flamengo no jogo. Está jogando o Bóvio. Aí o Fabinho. Outra vez o Robinho. Esse é Ricardinho. Tentou o passe em profundidade para o David. Júnior Baiano foi decidido. Mas agora sobrou com o Basílio. Aí o Léo. David está na área. Veja o Léo. David é ótimo na jogada pelo alto. Ele preferiu jogar no Robinho. Robinho com o Bóvio. Bóvio levou para o pé direito. Vai tentar o chute. Da Silva travou na hora certa. André Bahia completou para o Zinho. Ele e Fabinho. Outra vez o Bóvio. Aí o Paulo César. Leva pela direita. Jogou no David. Volta para buscar o jogo David. Esse é o Ricardinho. Vem o Santos. É a pressão do Santos. Olha o Ricardinho. Jogando na esquerda para o Léo. Veja a marcação do Felipe. Ele joga mais atrás no Bóvio. Aí vira o jogo na direita para o Paulo César. Foi forte. Paulo César se esforça e não alcança. Aí o Júnior lá no banco de reservas ao lado do Moraci Santana, que o Eric se referiu há pouco, preparador físico da seleção brasileira e agora também no Flamengo. Todos comandados pelo Júnior e a comissão técnica pelo Ricardo Gomes. Do outro lado, o Vanderlei Luxemburgo. Está gritando muito com o seu time. Aqui no Estádio da Cidadania, os bancos ficam atrás dos gols, né? Normalmente a gente tem os bancos nas linhas laterais. E aí a entrada do Juliano no Flamengo para a saída do Ibson. Ele pisou num buraco, o Ibson, e torceu o tornozelo esquerdo. Agora que capricho, né, Eric? Porque num gramado quase perfeito, os melhores que nós temos visto ultimamente aqui, o de Volta Redonda, logo aqui um buraco. A gente viu o momento que ele se machucou, o Ibson. Aí o Léo. Robinho. Ricardinho, toque sutil para o Robinho, levou com habilidade, tentou para o David. Aí chega o André Bahia. Está jogando na esquerda com o Júlio Moraes. Placar de 2-1 classifica, placar de vitória. O time que vencer se classifica. Em caso de empate, a decisão da vaga nos pênaltis. Aí vem o Santos com o Robinho, buscando pelo menos esse gol de empate para forçar a disputa por pênaltis. Ricardinho. Jogou no comando para o Basílio. Outra vez o Ricardinho. Joga na direita para o Paulo César. Robinho está lá dentro pedindo. Paulo César trouxe para a diagonal. Faz boa jogada. Tentou no Robinho. Na esquerda para o Léo. É o Santos valorizando a posse de bola. Léo faz o levantamento. A invertida buscando o Basílio. Ele subiu. A bola passou por ele e foi pela linha de fundo. Internautas de todo o Brasil. Navegando pela internet. Aqui na plataforma, mesmo em alto mar, estamos ligados neste jogo. Olha que barato, né? Que faz a internet. É o José. Da P8, da P8, da plataforma 8, da P8. Alô, José, da P8, alô, rapaziada, na P8. Em alto mar, curtindo esse jogão.
navegando pela internet, né? São os avanços da tecnologia. Curtindo o jogo e interagindo com a gente. Aos internautas mundo afora, na terra e no mar, obrigado aí pelo carinho. Olha o Robinho, de longe, daí Robinho bonito, Júlio César para fazer a defesa. Robinho que é o artilheiro do Santos na temporada, 28 gols marcados, 17 deles no Campeonato Brasileiro. E o Robinho, grande revelação do futebol brasileiro, tem apenas 20 anos, o garoto de São Vicente, cidade do litoral paulista, ali coladinho em Santos. Fabinho tentou o drible sobre o Juliano. Outra vez o Fabinho na roubada. Linda roubada do Fabinho. Tocou na esquerda. Bola pro David. Vai pro fundo. Basílio pedindo. Chegou da Silva limpo na bola. Faz o corte e sai jogando. Vem o Santos. Ricardinho. Aí o Léo. Basílio tá lá na área. David na esquerda, bola pro David, cruzamento pro corte do Júnior Baiano. A essa altura só dá Santos em Volta Redonda. Dessa vez não recua a marcação não, até agora pelo menos continuam marcando o Flamengo em cima, partindo para cima do Flamengo e mais. Pouco se importante dos espaços que dá para os contra-ataques do Flamengo. Dá para todo o risco o Santos. Robinho tocou pro Léo, que bolão, tá marcado em gol de novo. O assistente que estava marcando na hora do passe pro Léo, é um lance difícil. Olha aí, Arnaldo César Coelho, o erro do assistente. Não estava, o zagueiro do Flamengo, Júnior Baiano, não estava condição, errou bandeira. E o Robinho viu como a gente, né, Arnaldo? Mas não pode exagerar na reclamação, que ele toma um cartão amarelo. Um erro não justifica outro. Júlio César bateu mal, tiro de meta. Bola caiu no pé do Robinho. Tem David na esquerda, é pro David. Olha o Basílio, David bateu. Júlio César para se redimir. E se desculpar com os companheiros da cobrança errada do tiro de meta. Fez grande defesa, o Santos segue apertando. Bola com o Robinho, vira o jogo lá do lado direito pro Paulo César. David na área, ele tentou o chute cruzado. Subiu o André Bahia corajosamente para botar a cabeça nesse chute forte do PC. Lembrando que amanhã tem convocação para a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. Aí do PC, tentou no comando para o Júlio César, que vive essa expectativa, exemplo do Robinho, né? Convocação amanhã, os jogos contra a Venezuela e contra a Colômbia. Vai ser em Maceió, lá no estádio Rei Pelé. Imagina a festa que vai ser Maceió. Os dois merecem a convocação. Agora, de qualquer maneira, são muito jovens, todos os dois, e tem ainda tempo para ser convocados para a seleção brasileira. Mas já merecem desde já, não receberão tudo. Estiveram na última convocação do Carlos Alberto Parreira, que anunciará amanhã, portanto, o grupo do Brasil para os dois próximos jogos das eliminatórias da Copa. Claro, você vai ver na Globo. Aí o China, jogando com o Felipe. Vai para cima da marcação. Tá ali o Bóvio. O Léo chega também agora. Desde o Felipe. 2 na marcação. O Bóvio joga essa bola para a lateral. Passamos de 30 minutos do segundo tempo. Por enquanto o Flamengo vai conquistando a classificação. O time do Santos está preocupada. Sabe que o time tem poder de fogo. A qualquer momento pode reagir contra qualquer adversário, né? Independentemente do poder do adversário, da força do adversário. Globo, a gente se vê por aqui. Liber 00, a única cerveja realmente sem álcool. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Fim de semana tem a Liga Mundial de Vôlei. Circuito Mundial de Vôlei. Perdão, não a Liga, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, etapa brasileira, as areias. E dentro do esporte espetacular, domingo, decisão para você. Fim de semana tem Fórmula 1, Grande Prêmio da China, tem o futebol do Campeonato Brasileiro. Vasco e Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo e toda a rodada domingo à tarde. Aqui Sul-Americana, vem o time do Santos com o Basílio. Jogando com o Robinho. Girou, ganhou, foi atingido. O Zinho chegou por trás. A jogada foi limpa no da Silva, no Juliano. Mas depois com o Zinho. Veja, o da Silva vai.
O Robinho faz o drible, da Silva tá ali com o braço, mas solta. E olha como chega o Zinho. Falta, né, Arnaldo? Claro. E agora há pouco, o número 15 do Santos Borges deu um chute para bater o tiro de meta e acertou o treinador dele, o Vanderlei. O Vanderlei fez cara feia, levou uma bolada. Olha lá como tocou no Vanderlei. Que isso? Ali o Luxemburgo, sempre de terno, gravata, o Luxemburgo, independentemente até do calor que está fazendo aqui em Volta Redonda. Olha o jeitinho do Luxemburgo. Aí o Ricardinho para a cobrança da falta. O André Luiz chuta muito forte. Olha lá, André Luiz, a bomba, Júlio César para fazer a defesa no canto esquerdo. Santos que está invicto a 7 jogos, contando o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. A última derrota foi exatamente pela Sul-Americana para o Paraná, lá em Curitiba, por 2-1. O Santos jogou aí literalmente com um time de reservas. Depois ganhou do Paraná por 3-1, empatou com o Santos jogos da Sul-Americana. E outros 5 pelo Campeonato Brasileiro, onde lidera. E no fim de semana encara o Vitória na Vila Belmiro. Vitória que vem numa curva descendente preocupante no campeonato. Correndo riscos de rebaixamento, Vitória da Bahia. Aí vem o Felipe. Levou para o pé esquerdo, tentou o drible em cima do Bob. O Bob foi ter uma tomada de bola linda. Aí está jogando com o Léo. Jogando com o Fabinho. O Paulo César livre do lado direito. E clareou melhor a jogada. Chamou a marcação do Jean, foi esperto. Aí deixou o Paulo César com tranquilidade. Robinho e o Fabinho. Virou na esquerda buscando o Léo. Se desmarca o David. Recebe, ganha do Júnior Baiano, mas a recuperação do Júnior, bola espirrada, sobrou com o Robinho, tentou pro David de novo o Júnior Baiano. A bola toca no corpo do Jean, a gente entendeu que foi falta do Ávalos. O Ávalos sobre o Jean, parou marcando essa falta que favorece o time do Flamengo. Olha o lance aí, foi falta, Arnaldo? Foi nada, o Jean se enrolou com a bola, depois foi chocado, teve um choque normal, desabou e o juiz foi na onda e marcou a falta erradamente. Matando um pouco a sede, né, Júlio? O time está no ataque, dá para tomar uma água. Deve estar todo mundo com sede, já sentindo, né? Temos aí mais ou menos 15 minutos de fim do jogo e a correria acabou ainda. Continua a correria dos dois lados. Só que o Flamengo um pouco mais pressionado, porque o Santos adiantou e continua marcando em cima. Daqui a pouco, você está vendo aí, Tio, atacante, aquele do Goiás, do São Paulo, do Botafogo, entrando no time do Flamengo. Um dia muito rápido. Aqui o Flamengo está pressionado, botar velocidade. No contra-ataque o Ricardo Gomes. O Flamengo tem um escanteio, vai lá o Felipe para fazer a cobrança. Bola curtinha. Zinho devolveu no Felipe. E o Baiano foi lá para a área, mas o levantamento não foi feito, então está voltando. Aí a bola para o Zinho, olha o Zinho Baiano livre. A bola chegou para ele, vai bater de pé direito, a bola desviou e foi para escanteio. O Júnior Baiano estava voltando, ele parou, olhou a jogada, falou, acho que vou ficar mais um pouquinho. Aí ficou e deu resultado, a bola foi a ele e chutou de primeira, a bola acabou desviada no David. E quem vai sair para a entrada de Gil com a camisa 19 é o Zinho, número 11. Que está passando a braçadeira de capitão para o Júnior Baiano. Veja aí, botou a braçadeira no Júnior Baiano com todo jeito ali para que ela ficasse direita ali naquele velcro, né? Aí vem o Felipe. Bola curtinha para o Zinho. Já sem a braçadeira, mas ainda em campo. Faz o levantamento para o Júnior Baiano. Subiu. Tocou de cabeça para trás o Júnior. Marcado em cima ali pelo Bob. O Bob tirou. Bola voltou no Jean. Marcação é do Fabinho. 36 minutos. Santos precisa de pelo menos um gol para forçar a decisão da vaga nos pênaltis. Aí o André Luiz. A bola volta no Júnior Baiano. Ainda no meião. Ele domina. Trabalha na direita para o China. E o Felipe mais à frente. Recebe o Felipe. Vai para cima da marcação do Léo. Lançou o corpo, ganhou. Pode tentar o chute. Felipe bonito. Espalma, Mauro. Que grande defesa. O chute do Felipe saiu com muito efeito nos 3 dedos. Quando faz a curva para fora, o Mauro tem que fazer uma senhora defesa. A recomendação do Ricardo Gomes está surtindo efeito, né? Dizer para o Felipe que ele tem que tentar chutar, tem que tentar o gol. É isso aí, um belo chute do Felipe e um jogo que continua muito, mas muito bom. 37 minutos. O
do Flamengo está cantando, está fazendo a festa, está se divertindo com essa vitória. A do Santos preocupado. O time precisa de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Aí Felipe na cobrança do escanteio, subiu o Júnior. Ela vai sobrar com o Jean. Olhar para o David, ele cortou na primeira. Saiu acompanhando o Paulo César. Jean levou, tentou o cruzamento, saiu Mauro. Já estava no meio do caminho, foi lá e completou a jogada, fazendo a defesa. Aí manda lá para o ataque buscando o Basílio. A bola quicou, tocou no corpo do Basílio, ele escorregou. O da Silva acompanhou, a bola ficou para o Júlio César. O Magrinho da Silva só acompanhou essa jogada ali. Ela quica, engana ele, engana o Basílio. E se manda o China. Da Silva hoje no Globo Esporte, na reportagem do Eric Faria, comparando o biotipo do da Silva com os fundistas africanos, especialmente ali os etíopes, né? Os quenianos. É fininho mesmo da Silva. 60 quilos. Aí o Felipe. Chega o Ricardinho. André Luiz. Vem Santos de novo. Os instantes finais serão de arrepiar. É jogo eliminatório, né? O que a gente chama de mata-mata no Brasil. Para seguir na Copa Sul-Americana. O resultado está levando o Flamengo, por enquanto. Um adversário indefinido, já que São Paulo e São Caetano estão empatando em 1-1. Aí Paulo César, cruzamento, olha a chance do gol, não está valendo. O impedimento está marcado, o David está tocando de cabeça. É de novo um lance muito difícil. Ainda mais porque o David tem erradamente, David estava legal. O David, coitado, deve ser o 6º gol que ele faz, que é anulado por impedimento. 8º impedimento marcado erradamente em gol do David anulado. O gol foi legal, foi mal anulado pelo Bandeira. O gol foi legal. Ele está fazendo sinal de 8º gol mal anulado dele. Luxemburgo se levantou, olhou ali pro Mauro Taliaferri, deu uma consultada, tá sabendo que o gol foi bom. Olha lá, e vai fazer sinal de negativo. Vem o Santos, muito mal no lado do gol do David. E recebe essa bola lá na frente, ele e o André Bahia. Chegou com tudo para empatar o jogo. O empate leva a decisão para os pênaltis. De qualquer maneira, um empate num jogo como esse, a 5 minutos do fim, dói. Deve doer. E ao mesmo tempo significa alegria ao extremo para a torcida do Santos, que está vivendo essa expectativa do time seguir na Copa Sul-Americana. 39,50. Ricardinho. Santos vem com seu toque de bola. Com seu time que no Campeonato Brasileiro vem fazendo uma campanha excepcional. Bola com o Basílio. De um ataque arrasador no Campeonato Brasileiro. Veja aí o Ricardinho. Juliano na marcação. Tocou para o Basílio. Foi Júnior Baiano decidido e ganhou. Está jogando com o Jean. É marcado pelo Bóvio. Chutou contra o corpo do Bóvio. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, para os momentos feitos para você. Vanderlei Luxemburgo reclamando muito ali com o assistente, fez gestos ali para o Jorge Paulo de 3 erros de impedimentos no jogo, 2 muito importantes e um deles então decisivo com o gol do David, mal anulado pela arbitragem. E no Morumbi, pênalti para o São Caetano. O que impressiona é que o Vanderlei está atrás do outro gol. Ele pode ter visto esse lance. Não, ele consultou ali o pessoal da... Conversou contigo, Mauro? Conversou. Eles sabem que a gente tem um recurso eletrônico do replay e em jogadas mais duvidosas eles acabam consultando a gente. Aí o Fabinho. É assim com todos os técnicos. Né? É uma constante. Vem o Santos com o David. Bola para o Basílio. Olha o André Bahia. E pênalti para o São Caetano. Partiu o Euler, bateu e perdeu. Chutou para fora, foi isso? Chutou para fora o Euler. Pro alto. Perdendo, portanto, pênaltis. Lá no Morumbi entre São Paulo e São Caetano, hein? Jogos eliminatórios, jogos dramáticos no Morumbi, aqui em Volta Redonda. Santos com gol anulado, Santos pressionando. Um grande jogo. O Flamengo está ganhando de virada. Vem o Santos com o Léo.
Tentou o passe, chega a China para fazer o corte. Pressiona, ele conseguiu tocar com o Jean. Aí contra o drible, David pressionou e ganhou. Arrumou para o Robinho. Robinho tentou para o Léo. O assistente está marcando impedimento do Léo. É outro lance dificílimo, Arnaldo César Coelho. É a mesma linha do zagueiro do Flamengo, que está lá dentro da grande área. Esse era bem mais difícil. Ele marcou impedimento. Ainda bem que o Júnior chegou na frente. Não renudou em gol. Mas o lance do David, o Zé Melônio errou e prejudicou o Santos no gol no lado do David. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, você nunca falou tanto por tão pouco. Aí subiu o Paulo César de cabeça para o Basílio. Insiste o Santos buscando um gol que pode levar a decisão para os pênaltis. Aí Basílio fez o giro. Trabalhou com o Robinho, tem o Fabinho do lado, o Robinho recebe, joga na direita para o Paulo César. Mas foi forte, o Paulo César teve dificuldades com o domínio. Mas ajeitou, trocou no Ricardinho. Aí foi desarmado, grande atuação de André Bahia, saiu jogando, levando o Flamengo para o campo de ataque. Aí o Felipe fez o drible, ganhou do Ávalos, leva a bola pelo lado esquerdo. Vem o Felipe. Veja a marcação do Fabinho, Felipe domina, rente à linha lateral. Com isso, o tempo vai correndo. Veja o Felipe. Queria a falta, Éber Roberto Lopes em cima, entendeu que foi tudo limpo. Mas o Santos saiu jogando errado e o Jean fica com a bola. Aí o Júlio Moraes levanta para o Juliano. Jogando com o Júnior. À direita, a China. Torcida do Flamengo muito feliz em Volta Redonda. Vibrando com o time, que vem com o Dil. Foi para a linha de fundo. Cruzamento, André Luiz. Olha o Jean. Dominou, mas... Foi um drible muito legal no Ávalos, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Você falava do André Bahia jogando muito bem. Eu posso dizer uma coisa para você, ninguém jogou mal nesse jogo hoje aqui. Ninguém. Evidentemente que alguns jogadores destacaram mais um pouco. Mas dos 20 e tantos jogadores que estiveram em campo, que estão em campo, que estiveram, todos jogaram bem. Um belo jogo de futebol. E aí o Robinho jogando com Paulo César. David está na área, Basílio, levantamento para o corte do da Silva. Aí o David recebe, tem o Léo do lado esquerdo, vem o David recebendo, tocando no Ricardinho. Ricardinho tem o Paulo César na direita, mas preferiu trabalhar na bola curtinha com o Robinho, de primeira no David. Outra vez o Robinho. Vamos chegar aos 45 minutos, Ricardinho jogou na esquerda para o Léo. Sempre uma jogada ofensiva importante no time do Santos com o Léo do lado esquerdo. O Robinho está pelo comando, o Basílio, David também. Quem recebe é o Ricardinho. Jogou para o Basílio. Devolve no Ricardinho. Paulo César passou livre. Paulo César recebe de David pedindo cruzamento. André Bahia na primeira e consciente tocou no Juliano, que limpa a área do Flamengo. Mas André Luiz sobe. Toca de cabeça ajeitando para o Ávalos. Outra vez o Ricardinho. Teremos 2 minutos de acréscimo aqui em Volta Redonda. Aí o Ávalos ganhando, trabalhando com o Paulo César. O Santos fez 1 a 0 com o Basílio. O Flamengo virou no primeiro tempo com 2 gols do Ibson. O primeiro jogo foi 0 a 0 na Vila Belmiro. Aí o Ricardinho jogando na esquerda com o Léo. Basílio e David pedindo. Olha o Léo, botou na frente. China acompanha. Cruzamento, a bola tocou no China. E foi pela linha de fundo. Escanteio para o Santos. Aos 46 minutos. Aí para fazer a cobrança o Léo. Deixou para o Ricardinho. Entrou o Roger no time do Flamengo. Olha o André Luiz na área para a tentativa da cabeçada. Vem cruzamento, Robinho! Gol de David para o Santos! Aos 46 minutos. Um escanteio cobrado de forma magistral pelo Ricardinho. Ele fez um passe para o Robinho. Olha que beleza. Que espetáculo de cobrança. O toque do Robinho. O David foi. Que a bola não tinha entrado mesmo, não é gol de David.
Ele comemora, o Santos empata o jogo. Vaga vai ser decidida nos pênaltis, depois de um jogaço de futebol que termina em Volta Redonda. 2 para o Flamengo, 2 para o Santos. Um pênalti do Fabão, um toque do Fabão, vamos ver. O Fabão tá ali na área. Aí ele vai. Que lance, hein? O Euler pede o pênalti. O Fabão, inclusive, foi expulso. 39 do segundo tempo, quase 40. Jogo 1-1, gol do São Caetano, classificação. Vai Euler. E aí, mandou lá na galera. Pro Santos. O Santos que viveu dúvidas em relação ao seu goleiro. Vai o Júnior para a cobrança, bateu no cantinho e é gol. Bateu muito bem o Júnior, o Mauro saltou, chegou a resvalar nessa bola. Vamos ver de novo. Olha lá, ele toca com a mão esquerda, mas ela passa e vai para o fundo da rede. Fazendo 1 para o Flamengo, 0 para o Santos. Uma cobrança muito legal do Júnior, porque o goleiro foi muito bem. Essa bola não vai no cantinho mesmo. O goleiro teria praticado a defesa. Comemoração aí do Moraci Santana. No Morumbi, Rogério Ceni bateu o primeiro, fez 1-0 São Paulo. Aqui Ricardinho para a cobrança. Júlio César no meio do gol. Tenta campeão mundial Ricardinho. Vai para a bola, Ricardinho bateu e é gol do Santos. Comemorando com a torcida do Santos que está presente aqui no estádio Raulino de Oliveira, o estádio da cidadania. Goleiro para um lado, bola para o outro. Luiz, antes do jogo eu perguntava para o Robinho se eles haviam feito algum treinamento especial de pênaltis para esse jogo. Ele disse que não, que é uma constante nos treinos do Santos o treinamento de pênaltis, que não foi exatamente para esse jogo, que eles sempre treinam. No Morumbi 1-1. Os dois convertidos. Exemplo daqui. China vai para o segundo pênalti para o Flamengo. Autorizado. China bateu. Gol do Flamengo. No cantinho de novo, olha. Se o técnico de preparador de goleiros do Santos passou as orientações dos cantos, por enquanto ele vai acertando. Porque de novo o Mauro foi no canto certo. E tivemos 3 pênaltis muito bem batidos, muito bem executados. Meia força, rasteira, no canto. É a melhor maneira de se converter o pênalti em gol. Olha lá o David para fazer a cobrança do segundo pênalti para o Santos. O Flamengo converteu os dois, com Júnior e China. Santos com o Ricardinho também converteu o seu. Aí o David fez o gol de empate aos 45 do segundo tempo. 2-1 São Paulo na disputa do Morumbi. Aqui David, vai para a bola. David bateu, Júlio César defende. E a bola ainda toca no travessão. E o Júlio César foi conferir, porque se a bola tivesse entrado, valeria o gol. A bola bateu na trave, veja na repetição. Júlio César atento, acompanhou. E a bola tocou no travessão. Se ela vai ao gol, ele teria condições de fazer a defesa, como nós estamos vendo aí. Júnior Baiano vai bater o terceiro do Flamengo. Aqui perdeu o David. Flamengo 2-1. Como você está vendo aí no placar constante dos pênaltis no seu vídeo. Vai lá Júnior Baiano. Aí o capitão do Flamengo. No Morumbi, Rogério defende o pênalti cobrado pelo Thiago. Aqui Júnior Baiano. Partiu para a bola. Júnior Baiano bateu. Do Flamengo. Júnior Baiano faz o terceiro. Agora será a vez do Paulo César. 3-1 para o Flamengo. O Santos bateu 2, o Flamengo já bateu os 3. No Morumbi, Rogério Ceni faz uma defesa. A exemplo daqui, Júlio César pegou um pênalti. Olha lá o Paulo César. Sempre foi muito bom nas bolas paradas. Tanto nas faltas como nos pênaltis. Danilo do São Paulo agora converte no Morumbi, faz 3-1, mesma situação, igualzinho em relação ao São Paulo e o Flamengo. Paulo César na cobrança, Júlio César está aí no meio do gol. Paulo César para a cobrança, partiu, bateu e é gol do Santos. Paulo César converte o segundo.
3 para o Flamengo, 2 para o Santos. Um pênalti perdido apenas o do David. Agora vai o Dil, que entrou há pouco no jogo. Tem no finzinho o Dil. Cobrança do Paulo César, perfeita. Mesmo que o goleiro acerta o canto, é difícil de pegar, né? Gustavo perde o segundo para o São Caetano no Morumbi. O São Paulo vai se aproximando da classificação. Aqui Dil. É o 4º pênalti para o Flamengo. Goleiro Mauro no meio do gol. Éder Roberto Lopes fala alguma coisa ali para o Mauro. Dil está autorizado para a cobrança. Vai Dil. Bateu. Mauro! Defende o goleiro do Santos. Mauro defende. Ele praticamente atrasou a bola pro goleiro, né? Tocou rasteira, mas devagar, olha lá. Rasteirinho, pertinho do goleiro, atrasou a bola pro goleiro. Foi pro canto certo e completou a defesa. No Morumbi, Nildo bate o 4º pênalti, faz 4 para o São Paulo, 1 para o São Caetano. O São Paulo está classificado. Para enfrentar ou o Flamengo ou o Santos, por enquanto, 3-2. Para o Flamengo, o Basílio pode deixar tudo igual agora aqui. Veja a preocupação do Júnior. Vai lá Basílio para a cobrança. Autorizado o Basílio. Vai para a bola, Basílio bateu e é gol do Santos. Tudo igual em Volta Redonda. Você que estava curtindo a classificação do São Paulo com Kleber Machado. São Paulo 4-1. Aqui o Basílio acaba de empatar a série. 4 pênaltis batidos. 2 perdidos, 1 para cada lado, ou defendidos pelos goleiros Júlio César e Mauro. David perdeu para o Santos e Dil para o Flamengo. Agora é o 5º pênalti da série, que será cobrado pelo Felipe. Placar de 3-3 depois de um jogaço de bola. Você está revendo o gol da vitória do São Paulo, a comemoração do Leão na cobrança do Nildo. Voltamos com imagens aqui do Estádio da Cidadania. Vai Felipe para fazer a cobrança. É o 5º pênalti. Goleiro Mauro no meio do gol. Felipe para a bola. Partiu Felipe, bateu e é gol do Flamengo. Felipe converte o 4º para o Flamengo em 5. E agora Robinho tem a incumbência de deixar tudo igual, para que nós sigamos as cobranças alternadas. Se o Robinho perder, aí sim o Flamengo vence por 5-4 e se classificaria para enfrentar o São Paulo na fase de oitavas de final desta Copa Sul-Americana, que já tem Internacional e Cruzeiro como confronto definido entre brasileiros para as oitavas da Sul-Americana. Responsabilidade do Robinho, diga, Noronha. Os dois perderam pênalti, são jogadores que não vêm jogando regularmente. Dil e Paulo César. Vai para a cobrança o Robinho. Se o Júlio César defender, acaba. Se o Robinho fizer, continua. Partiu o Robinho, bateu e é gol do Santos, tudo igual. 4-4 está empatado. David perdeu para o Santos e Dil perdeu para o Flamengo. Os outros converteram. Júnior, China, Júnior Baiano e Felipe para o Flamengo. Ricardinho, Paulo César, Basílio e Robinho para o Santos. Aí o Vanderlei Luxemburgo, Melo, Serginho, Chulapa. Uma frouxadinha ali, uma ajeitadinha na gravata. O Luxemburgo, tá aí o Ricardo Gomes, o técnico do Flamengo. Perdão, quem perdeu pelo Santos foi o David. Os dois que perderam, David e Dil. Dil. Que não estavam no início do jogo. Bom, vamos para as cobranças alternadas. André Bahia para o Flamengo agora. Autorizado o André Bahia. Partiu André Bahia, bateu Mauro! Defende. Comemora o goleiro do Santos. Na cobrança do André Bahia. Mauro foi para o canto certo, esticou o braço direito. E faz a defesa. Se o Santos converter agora com o André Luiz, estará classificado para enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. Vai lá o André Luiz para fazer a cobrança. Ele é muito bom de bola parada nas cobranças de falta. Está sempre deixando o seu golzinho. Veja aí os jogadores do Santos. Ele jogou praticamente com o seu time titular, né? Poupou alguns jogadores no início do Luxemburgo. Vai lá para fazer a cobrança o André Luiz. Se ele fizer, termina. E o Santos enfrentará o São Paulo nas oitavas da Sul-Americana. Júlio César no meio do gol. André Luiz partiu, bateu, bateu. Gol!
está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana 2004. Vai enfrentar o São Paulo, que se classificou há pouco, derrotando o São Caetano nos pênaltis no Morumbi.